Pai do Senhor Salizac, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem, né? Entre essas circunstâncias que nós estamos passando, essa dificuldade que estamos passando, mas espero que esteja tudo bem com todos vocês. Se não estiver, é lógico, estendemos as mãos para poder abençoar, nos procure, mande um recado que a gente vai orar por você, vai estar entrando em contato, mas eu espero que esteja tudo bem em nome de Jesus. E não só você, Salizac, mas todos que estão assistindo essa aula. Você que não faz parte da Salizac, mas gosta de assistir a EBD, você que está passando pelo YouTube e está querendo assistir uma aula, né, de escola dominical, seja abençoado em nome de Jesus, tá bom? Nós hoje vamos falar, né, vamos começar agora a falar sobre, né, Fim dos Tempos. Fim dos Tempos, a revista nova agora, Fim dos Tempos. Nós vamos entrar em outra revista. Só que, gente, a gente está um pouquinho atrasado, então eu vou ter que dar 2 aulas hoje para adiantar um pouquinho mais. Nós vamos ter que acelerar um pouquinho. Então, excepcionalmente, hoje eu vou dar 2 aulas, tá bom? Para que a gente possa alcançar as outras salas, porque a gente está bem atrasado. Então vai ser um pouquinho mais corrido, mas o conteúdo é bem interessante, né? É lógico que não vai dar para a gente falar tudo, a gente vai ter que pincelar rapidamente todo o assunto, porque se a gente for falar mesmo, não dá, né? É muito assunto para ser dito. Então nós vamos falar sobre o arrebatamento, tá? Abaixe sua cabeça, vamos fazer uma oração prévia, né? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Nos faça, Senhor amado, sentir, Senhor, que nós aprendemos, Senhor. Faça, Senhor amado, a gente sentir, Senhor, o desejo de aprender. Senhor, nos visita, Senhor, nos guardando, meu Pai amado. Colocando a mão sobre nós, Senhor, e possamos absorver o máximo possível do Teu ensinamento. Oh, Pai amado, sabemos, Senhor, quanto necessitamos, Senhor, e quanto precisamos aprender de Ti. Muito obrigado, meu Pai. Amém. Amém. Então, nós vamos falar hoje sobre o arrebatamento da igreja. Algo que a gente ouve há muitos anos, né? A gente sempre ouve falar sobre o arrebatamento. Qual é a sua intimidade com esse assunto, né? Você conhece sobre esse assunto, sobre arrebatamento? Ah, nunca ouvi falar. Meu Deus do céu, você nunca ouviu falar do arrebatamento? Você não sabe que isso pode acontecer a qualquer segundo, a qualquer momento, num abrir e fechar dos olhos, né? Ou não abrir e fechar, é o contrário, né? Então, você não sabe que isso pode acontecer? Hoje nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre o fim dos tempos. Assunto propício, né? Assunto que vem, né? Em tempos agora de pandemia, tá bem em voga. Muita gente falando besteira por aí, né? Coisas que não tem muito sentido. Mas é fato que nós cremos no arrebatamento, né? Então vamos ler um pouquinho aqui, ó. O arrebatamento da igreja, tá? Então nós vamos ler um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja. O primeiro texto, o texto de referência, fica em 1 Tessalonicenses 4,16. Eu vou ler aqui para você, ó. 1 Tessalonicenses 4,16. Deixa eu achar aqui. 1 Tessalonicenses 4,16 até o 18, que é o texto de referência da Bíblia, tá? O texto de referência do estudo. Diz assim, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, né? Então, esse é o texto de referência. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Vai falar sobre o arrebatamento. E também nós temos o versículo, né, do dia. Eis que venho sem demora.
guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, que é Apocalipse 3:11. Então, arrebatamento, tá? Verdade aplicada. O arrebatamento será um marco, tanto para a igreja quanto para os perdidos, tá? O objetivo da lição é conscientizar os jovens de que o arrebatamento é uma realidade, né? Conscientizar jovens que o arrebatamento é uma realidade. Nós precisamos entender isso. Compreender que para sermos arrebatados é necessário santidade. Mostrar que os sinais nos apontam para o arrebatamento. Então, vamos só frisar mais aqui sobre os objetivos da lição. Conscientizar, né, que o arrebatamento é uma realidade. Você deixou de crer no arrebatamento? Você conhece o arrebatamento? Gente, eu sei que é algo que se diz há muito e muito tempo, né? Que sempre vem falando. Ah, mas meu bisa falava, meu tataravô falava. Mas é fato, não quer dizer que passou a geração deles e não aconteceu, não vai acontecer. Provavelmente vai passar a nossa também, mas um dia vai acontecer e nós precisamos estar atentos para isso. Se acontecer na nossa geração e a gente deixar de lado, lembra das virgens, né? As prudentes e as loucas? Elas também acharam que o noivo ia demorar a voltar e não voltou logo. E pegaram ela sem o azeite. Então nós precisamos estar sempre como as prudentes, tá bom? Compreender que para sermos arrebatados é necessário santidade. O que é santidade? Santidade é separação. Você foi separado, você está se separando. Santidade é a separação. Separar do quê? Separar das coisas mundanas, do pecado. Separar de muitos hábitos pecaminosos. Então nós temos que ser separado. O que traz malefício à sua espiritualidade, ao seu corpo, você precisa se separar disso. Mostrar que os sinais apontam para o arrebatamento. Os sinais estão cada dia mais notórios. Isso a gente logo vai ver aqui na lição. Introdução. O arrebatamento da igreja é a maior promessa que temos. Jesus nos garantiu que um dia nos levará para estar para sempre com Ele. Existe aproximadamente 265 citações acerca do arrebatamento em todo o Novo Testamento. Prepara-nos, pois o arrebatamento é uma realidade inconteste, né? Ou seja, que é incontestável. Então, o arrebatamento é incontestável, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o arrebatamento. Ah, mas fala-se tanto de arrebatamento, o que isso quer dizer? Gente, arrebatamento, a palavra arrebatamento quer dizer arrancar com força, ser tirado com força. Vem da palavra rapto, né? Ninguém rapta ninguém assim, rapta ninguém assim. Ah, entra aqui, por favor, vamos, né? Não, o rapto quer dizer algo agressivo, algo forte, pegando a força, tirado, né? Com grande rapidez, né? Arrebatamento, rápido, né? Então, tudo isso cita a forma do arrebatamento. Tanto que diz que vai ser num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, né? Vai ser algo rápido. Então, nós precisamos estar atento, porque vai ser a qualquer momento, né? Vai ser, né? Muito, muito rápido. Então, arrebatamento quer dizer assim, ser raptado da terra. Isso vai ser somente para os salvos em Cristo Jesus, né? Então, quem não for salvo não vai, né, entender o que aconteceu, mas sumiram, foram embora, né? Então, vai ser tirado com força da terra. O próprio Jesus, ele prediz, né? Ele fala sobre o arrebatamento. Em vários temas que ele fala ali, mas ele fala, o arrebatamento foi um assunto amplamente difundido por Jesus nos evangelhos, né? Por diversas vezes
né, e nas suas parábolas e no seu sermão, ele pontuou assunto relacionado à sua volta. Uma das maiores advertências que ele deixou para os discípulos foi a vigilância, né? Pois aquele dia nem hora ninguém sabe. É como o ladrão, né, que surge à noite, como as virgens prudentes, né, e as loucas. Então, nós precisamos entender, né, que Jesus pregou sobre o arrebatamento. Nós somos cristãos, né? Se você está assistindo aqui, crê em Cristo, você é um cristão. Então, todos nós, né, acreditamos em Cristo, somos protestantes, protestantes, né? Acreditamos em Cristo. Cristo é o nosso guia. Cristo é o nosso o motivo de nós estarmos aqui, né? E por ele nós seremos arrebatados. Então ele mesmo disse sobre o arrebatamento, né? E nós somos cristãos apostólicos, ou seja, nós chegamos até aqui através das pregações dos apóstolos. Os apóstolos pregaram e chegou até nós. E os apóstolos também pregou sobre o arrebatamento, né? Dentro desse assunto de volta de Jesus, os discípulos de Cristo também colaborou. Eles falavam através da pregação, ensinando, né, diante da igreja primitiva. Paulo foi um dos maiores, né? Falou muitas vezes, né? João falou, Pedro falou, aos hebreus falou. Então, muitos dos apóstolos pregavam constantemente. Olha só, se você quiser pegar 1 Tessalonicenses 5:2 vai falar sobre o arrebatamento, Paulo falando. Em Romanos 13:11, Paulo falando sobre o arrebatamento, tá? Então você vê ali Paulo sempre falando. Em 1 João 2,18, João falando sobre o arrebatamento. Depois Paulo fala de novo em Hebreu, ele fala assim, ó, dentro de um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, tá? Alguns defendem que foi Paulo que escreveu os Hebreus, né? Vamos nessa linha de pensamento, ou então o autor aos Hebreus, né, escreveu isso, que não tardará, né? Pedro também chega a dizer que ainda que muitos achem que Jesus está demorando, Deus, entretanto, não retarda sua promessa. Além dos apóstolos falarem sobre a volta de Jesus, eles viviam todos os dias essa expectativa, né? Então eles viviam todo dia essa expectativa. Então, se você é cristão e você acredita na pregação, né, dos apóstolos, você também tem que acreditar no arrebatamento, né? O autor César Rosa falou assim, os sinais da volta de Jesus anunciam para os salvos que em breve as trombetas tocarão. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, né? Maranata quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Então, os sinais, né, o arrebatamento, ele vai acontecer. Mas, assim, haverá sinais de que qualquer momento isso pode acontecer, né? No tocante à volta de Jesus, falou muitas coisas acerca daquilo que precederia este acontecimento. Uma das principais fontes é o sermão profético. Então o sermão profético começa a falar quais são os sinais que isso vai acontecer. Isso vai acontecer quando tais coisas começarem a acontecer. O que são essas coisas? Primeiro, o aparecimento de falsos cristos, né? Então muita gente vai aparecer aí se julgando maior que Cristo. Muitos vão aparecer por aí se julgando, né, um Cristo. Então já está acontecendo, já tem gente se achando aí um Deus, tem muita gente já, né? Então se você quiser ver, Mateus 24:5. Segundo, guerras e rumores de guerra. Gente, existem muitos rumores de guerra, né? Não está tendo uma guerra visível agora, por quê? Né? Por causa da pandemia. Mas uma guerra invisível está acontecendo, uma guerra fria. Nós não só estamos em guerra contra um inimigo invisível, né? Pequeno, minúsculo, que é esse vírus, mas também uma guerra onde que estamos começando a falar de boicote, que é igual a Guerra Fria entre os Estados Unidos, né, e a extinta União Soviética.
Está se falando sobre guerras, sobre explicação desse vírus, de vírus. Então, muitos rumores de guerra está acontecendo. Se você quiser, Mateus 24:6 vai falar sobre isso. Fome, terremoto em vários lugares. Fome já é uma constância no nosso planeta, né? Muita fome em países, né, subdesenvolvidos, muita fome mesmo. E agora também, né, o aumento dos terremotos, ou seja, a natureza. Não, quando fala terremoto, mas fala assim, o caos da natureza. Terremoto, de tsunami, vulcões. Então a natureza geme por causa do pecado. Então a natureza vai dar esses sinais para nós. Então o aumento de terremoto se intensificou demais. Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver o tanto que aumentou os terremotos devido, né, aos sinais do arrebatamento. Então, dá uma pesquisada, você vai ver o quanto aumentou. Tem países aí que é terremoto constante, eles convivem com isso, né? No Japão se convive com isso. Brasileiro vai para lá, morre de medo, se assusta. E eles dão risada, porque eles convivem normalmente com isso. Quando vem um mais forte, né, que tem uma destruição maior, né, eles se abalam, mas normalmente eles têm. Então, aumentou demais os terremotos, né? Então, também o outro, falsos profetas, surgindo e enganando a muitos. É a necessidade de você conhecer a Bíblia. Se você não conhece, se você não tem conhecimento, você é levado por qualquer vento de doutrina. Se você não conhece a Bíblia, um falso profeta te leva na conversa. Você vê aí, eis que te digo de lá, eis que te digo de cá, eis que falo de mim para ti, entendeu? É cada profetada que dá medo. Cuidado com os falsos profetas. Quem conhece a Bíblia não é enganado. Eu creio em profecia, sim, claro que eu creio em profecia. Eu sou pentecostal, onde já se viu isso? Mas existe muita gente se aproveitando da situação, falsos profetas. E não é só, não estou falando esses mata-ratinho não, sabe? Esses pequenininho profetinha não. Tem muita gente querendo ser grande aí, profetizando coisas grandes, mas são falsos profetas. Cuidado com isso, tá? O aumento do pecado, o pecado aumentando e o amor se esfriando, né? O aumento do pecado é notório, gente. Gente falando que o que é errado é certo, querendo fazer e querendo ainda que seja aprovado por leis, né? O aumento do pecado. O amor se esfriando, né? O amor entre os cristãos, o amor entre o povo se esfriando. E a profanação do sagrado. A profanação do sagrado é algo que acontece nitidamente. A pessoa nos obriga a aceitar, né? Nos obriga a aceitar um hábito deles, nos obriga a aceitar uma situação deles, falando que isso tem que ser certo porque ninguém pode falar. Enfim, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Nós não somos obrigados a aceitar nada. Nós não somos obrigados a aceitar a profanação do sagrado. O que a Bíblia diz é o que nós cremos. Se a Bíblia fala que é condenável, não interessa. Dentro disso, o que vai acontecer? Perseguição do povo de Deus. Não vai demorar muito para nós começarmos a ser perseguidos, tá? É uma das coisas que vai preceder o arrebatamento, a nossa perseguição. Porque nós não vamos nos calar, nós vamos nos levantar e falar, tá errado. Quando isso começar a acontecer, nós vamos começar a ser perseguidos. Mas tudo isso, gente, a gente precisa prestar muita atenção em uma região. Tudo vai acontecer em Israel. Nós precisamos prestar atenção, todo crente ele precisa prestar atenção em tudo o que acontece em Israel. Se você crê na Bíblia, preste atenção em tudo o que acontece em Israel. A nação de Israel e o arrebatamento. Uma das frases mais conhecidas no meio escatológico é que Israel é o calendário de Deus. De fato, o que acontece em Israel respinga, reflete em tudo, em todos nós.
Ah, mas nós não somos judeus. Mas Israel é a terra santa, né? Israel é a nação eleita. Então, tudo que acontece lá, nós temos que prestar atenção. Então, vê lá. Já existe ordem para o novo templo. Já existe estudos para novos sacrifícios. Então, tudo isso quer dizer que são sinais. Quando esse templo ser inaugurado, já está à beira. Tá? Entendeu? Então, todas essas coisas nós precisamos prestar atenção. Pegue os noticiários, não seja um desvairado. Pegue os noticiários, assista os noticiários, veja um pouquinho de notícia, procure. Ah, mas é só cada um puxa a sardinha para onde quer. Penere, né? Penere, mas veja tudo que acontece em Israel para que você não seja enganado, tá bom? Entendendo o arrebatamento. Para fins didáticos, precisamos entender alguns pormenores que envolvem este evento, que marcará gerações. Entendemos que o arrebatamento será para os salvos, embora tenha uma reverberação para aqueles que ficarem, inaugurando um momento denominado de grande tribulação. Então, arrebatamento é para o salvo. Quem ficar, vai ficar na grande tribulação, tá? Aí tem uns que defendem que nós seremos arrebatados antes, tem outros que falam que a gente vai ser arrebatado durante, outro que após. Nós, assembleanos, acreditamos que seremos arrebatados antes. Eu não vou entrar muito no assunto, que isso aqui é assunto para a próxima aula, mas nós, assembleanos, acreditamos que seremos arrebatados antes, tá bom? A trombeta tocará. Este evento será precedido pelo toque da trombeta. O texto sagrado fala: o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido. Então ele descerá do céu, né? Os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados, tá bom? Gente, essa primeira aula foi sobre arrebatamento, foi meio corrido e a gente precisa entrar para a próxima aula, tá? Mas assim, estude sobre arrebatamento. Você tem muita coisa na sua casa, né? Você tem o Google, você tem o YouTube, você tem... Procure aprender sobre arrebatamento. E qualquer dúvida, estamos à disposição, tá? O tempo do arrebatamento. Jesus revela no sermão profético que a volta do Filho do Homem será como um relâmpago. Esta comparação nos mostra o quão rápido estas coisas acontecerão. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos para outra. Então vamos dar continuidade, gente. Agora nós vamos falar sobre a lição 2, a grande tribulação na escatologia bíblica, tá? A grande tribulação na escatologia bíblica. A gente não vai, assim, adentrar profundamente na tribulação. Aqui, nessa aula, ele só vai falar, assim, superficialmente sobre escatologia e sobre a grande tribulação. Na próxima aula, aí já entra um pouquinho mais sobre tribulação, tá bom? Gente, assim, quando a gente fala sobre as coisas vindouras, sobre Apocalipse, né, o que vai acontecer, grande tribulação, a gente só pensa em Apocalipse. Na verdade, não. Nós temos que estudar Apocalipse juntamente com o livro de Daniel. Daniel nos traz muita coisa sobre isso. Inclusive, esse texto de referência fica em Daniel. Daniel 9, 24 ao 27. Vamos ler aqui, ó, Daniel 9, do 24 ao 27. Diz assim, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe entender, desde a saída das ordens para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão,
mas em tempos angustiosos. E, depois das 62 semanas, serão tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como a inundação, e até no fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que acontece, gente? Semanas aqui em Daniel não quer dizer, né, semanas de dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, não. Quer dizer 7 anos, né? Semanas quer dizer 7. Aqui fala de 70 vezes 7 e assim vai. Não dá tempo da gente entrar nas 70 semanas de Daniel, mas sempre quando você for estudar sobre o Apocalipse, você precisa entender Daniel. No curso da ETAD, eu te aconselho o curso da ETAD, tem isso aqui, ó. Daniel e o Apocalipse, né? Se você for fazer o curso, você vai ter aqui no básico Daniel e o Apocalipse. É um ótimo curso esse da ETAD, viu, irmãos? Então, o que vai acontecer? Você precisa entender sobre as 70 semanas de Daniel. Sabemos que nós estamos vivendo já o último período, né, sobre isso. Jesus já está na porta, o final das 70, né, semanas já. Então nós precisamos entender Daniel para poder entender Apocalipse. Infelizmente não há tempo para isso numa aula online, precisava ser bem mais detalhado. Mas a gente vai poder ver muita coisa aqui ainda, tá bom? Então diz assim, ó, a grande tribulação na escatologia bíblica. Versículo do dia. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Tampouco haverá jamais. Mateus 24, 21. Verdade aplicada. A Bíblia nos ensina os juízos de Deus. Derramará sobre a terra, com castigo para aqueles que rejeitaram o evangelho da salvação. Objetivo da lição: entender que a grande tribulação encontra-se nas Escrituras, aprender o texto que embase a escatologia, compreender que a ira de Deus virá sobre toda a terra. Só um minutinho, irmãos. Deixa eu tomar uma água aqui que a boca ficou seca. Amém? Então, nós precisamos entender tudo isso. Qual é o objetivo da lição? Né? Entender que a grande tribulação encontra-se nas Escrituras. Aprender os textos que embasam a escatologia. Compreender que a ira de Deus virá sobre toda a terra. Introdução. A Bíblia traz revelação de Deus. A Bíblia traz revelação de Deus não somente no quesito salvação, mas também nas coisas que acontecerão no fim dos tempos. A grande tribulação será o acerto de conta entre Deus e o mundo, que não deu crédito à palavra da verdade. Escatologia. A palavra escatologia quer dizer estudo das coisas futuras ou das últimas coisas. Então, Apocalipse é um livro escatológico, tá? É um livro sobre revelações futuras, tá? Quando foi escrito por João, ele foi escrito sobre revelação, as revelações apocalípticas, as revelações das últimas coisas. Apocalipse quer dizer revelações, né? Então, quando João escreveu uma revelação das últimas coisas, tá? Então, escatologia quer dizer estudo das coisas futuras. Muita gente, ela se dedica tanto a estudar escatologia, se dedica tanto a estudar, né, sobre Apocalipse, mas, gente, tudo isso é bom a gente saber,
é bom a gente compreender, mas seria mais necessário você aprender sobre salvação, justificação. Por exemplo, para você aprender a fazer uma conta muito complicada, você primeiro tem que aprender a fazer dividir. Primeiro você tem que aprender a dividir, multiplicar, né, somar, subtrair. Às vezes a pessoa quer aprender as equações mais difíceis possível, mas não sabe nem multiplicar, nem dividir. Então, para você aprender Apocalipse é muito bom. Mas primeiro aprenda o básico, né, dos evangelhos. Jesus falou sobre as coisas futuras. Jesus, durante seu ministério terreno, falou por diversas vezes sobre as coisas que aconteceriam no futuro. O sermão profético é uma prova de que Jesus não somente revelou tais eventos, mas que as tragédias que viriam sobre o mundo seriam inevitáveis. No Evangelho de Lucas encontramos várias passagens que nos fornecem o panorama do quão trágicos serão os derradeiros momentos. Haverá sinais no sol e na lua, homens desmaiarão de terror e as nações ficarão perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Né? Lucas 21, 25, 26. A gente está falando de grande tribulação. Aí você pensa assim, mas a grande tribulação, se eu não ir na primeira, o chamado, eu vou na segunda, né? Tem uns crentes que brincavam assim. Se eu não ir na primeira, eu vou na segunda. Gente, a gente não está suportando 100 dias de pandemia. Imagina de tribulação, 7 anos. Né? Imagina 7 anos de tribulação. Tudo bem, a Bíblia fala que depois do arrebatamento, nós seremos arrebatados. Então vai haver um caos na terra. Né? Os crentes, os salvos subiram e vai haver um caos na terra. Vai chegar alguém, vai organizar esse caos. Vai ter emprego, vai ter comida, vai ter muita coisa porque tem menos pessoas no mundo, né? Então ele vai organizar esse caos. Então vai ser um tempo bom, mas de repente vai virar uma tribulação tremenda, né? Então nós temos que tomar cuidado pelo seguinte: certas vezes a gente brinca com algumas coisas, brasileiro brinca com tudo. Se você pegar a internet, você vai ver tantos memes aí que dá medo, né? Coisa séria, a gente tá fazendo piada. Mas esse negócio de ser chamado na segunda, né? Se eu não for no arrebatamento, eu vou na segunda chamada, nós não vamos aguentar, não. Então, nós vamos fazer esforço para ir no primeiro. Quando Jesus chamar, vamos embora daqui, no arrebatamento. Não fica essa conversinha de ir no segundo, não, que você não vai aguentar a tribulação. Porque como diz aqui, haverá sinais no sol e na lua, homens desmaiarão de terror e as nações ficarão perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Então, gente, vamos na primeira sim. Os apóstolos e a escatologia. Não somente Jesus versou sobre este assunto, mas seus discípulos deram contribuição ao instruir o grupo de irmãos do primeiro século da era cristã. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, deixou registrado que os céus passarão com grande estrondo e que elementos que existem na terra se desfarão. Né? Então, gente, eles começam a falar sobre a grande tribulação. Então, Pedro fala isso em 2 Pedro 3,10, tá? Paulo fala em Tessalonicenses 5,3, tá bom? Tem mais aqui, ó. Em 2 Tessalonicenses 2,4 também se fala. Então se fala bastante. As semanas de Daniel. Então, como a gente falou, então você precisa entender Daniel, precisa ler Daniel, entender as 70 semanas para entender um pouquinho mais aonde nós estamos hoje, tá bom? Eu vou ler algo aqui que eu acho bem interessante para nós entendermos. Início das 70 semanas, da 60ª semana, 60ª, isso mesmo. A 60ª semana de Daniel terá seu início após o arrebatamento da igreja, ou seja, o final. Então quer dizer que nós estamos vivendo, né,
meu Deus do céu, 69 semanas, eu não vou lembrar agora como que se fala. Então, nas 70 semanas de Daniel, terá seu início na 60ª semana de Daniel, terá seu início após o arrebatamento da igreja. Nesta semana, que como já mencionamos, será de 7 anos, acontecerá a grande tribulação. Vale salientar que existem várias linhas teológicas, isso aqui que eu acho interessante, ó. Vale salientar que existem várias linhas teológicas quanto ao arrebatamento da igreja. Existe os que defendem que a igreja não passará a grande tribulação, denominado de pré-tribulacionista. Existe o pós-tribulacionistas, que defende que a igreja passará pela grande tribulação. Há uma terceira corrente que é o mid-tribulacionistas, da qual fazem parte os que advogam que a igreja passará metade da grande tribulação. Aí ele explica aqui, ó, ora, se a grande tribulação é acerto de contas de Deus com o mundo, não existe motivo para a igreja ficar aqui no mundo, experimentando a ira de Deus sobre os homens. Nós assembleanos, acreditamos que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Antes de começar tudo isso, nós seremos arrebatados. Por quê? A tribulação é um acerto de Deus com o mundo. Se é um acerto de Deus com o mundo, por que nós salvos estaríamos aqui? Não é verdade? Então, nós seríamos arrebatados antes da grande tribulação. Então, nós defendemos que nós somos os pré-tribulacionistas. Por quê, gente? Porque nós seremos arrebatados antes, tá? Em nome de Jesus, eu não quero ficar aqui, mas nem um segundo da tribulação. Senhor, me arrebata antes, por favor, né? Eu defendo essa linha teológica também. Não há por que sofrer esse castigo, sabendo que o acerto de contas é com o mundo e não com a igreja. A revelação apocalíptica, a revelação do Apocalipse dada a João na ilha de Patmos, vem para coroar todo o Novo Testamento, pois ao mesmo tempo em que nos mostra a riqueza e a glória preparada para os salvos, demonstra o castigo eterno para o pecador e o diabo e os seus anjos, né? O livro de Apocalipse serve para despertar em nós um viver mais santo e piedoso, sabendo que a palavra de Deus vão se cumprir cabalmente sobre a terra. Gente, imagina só a agonia do conhecedor, de quem conhece a palavra de Deus. De repente você se vê sozinho. Seus familiares foram arrebatados, a igreja foi arrebatada, entendeu? E você se vê sozinho nesse mundo, sabendo, porque você conhece, então você sabe que você está passando pela tribulação. Olha as circunstâncias do sofrimento daquele que é conhecedor da palavra. Sabendo que conhecedor é uma coisa e praticante é outra. A pessoa conhece a palavra e de repente se vê no meio da tribulação. E ele vê que todos foram arrebatados e ele ficou. Olha só a agonia que vai ser. Vai ser uma tribulação ficar aqui. Então, não seja só conhecedor da palavra, seja praticante da palavra, né? Praticante das coisas bíblicas. A revelação apocalíptica, né? O lugar da revelação. O engraçado que foi num lugar... olha só como Deus faz as coisas. João foi mandado para uma prisão da ilha de Patmos. E ali foi dado toda essa revelação do Apocalipse para João. Num lugar, né, considerado inferior, num lugar considerado ruim, mas foi onde foi dada uma das maiores revelações bíblicas, na ilha de Patmos, né? Foi dado a João. João é o autor do texto, né, de Apocalipse. Então, João estava ali em Patmos e ele começou a ter essa revelação, que é o livro de Apocalipse. Tem crente que morre de medo. Meu Deus, como eu tenho medo do Apocalipse. Gente, medo do Apocalipse por quê? Tá devendo? Por que você tem medo do Apocalipse? Não se deve, o crente não tem que ter medo do Apocalipse. Primeiro, que as coisas ruins não é para você. Você já vai estar lá no colo do Pai, tá?
lá no céu descansando. Segundo, medo de algo que você desconhece. Você não conhece o Apocalipse, por isso que você tem medo dele. Eu amo o Apocalipse. Eu só não sou ficcionado, só não sou fanático, entendeu? Para ficar desvendando os pormenores. Eu prefiro conhecer, né, a justificação, né, a adoção de Cristo por mim, né, a adoção de Deus, né, que Deus me adotou. Conheça essas coisas, que é bem melhor para você. Apocalipse é muito bom para que você tenha conhecimento para pregar para um não salvo, explicar para ele. Nós seremos arrebatados. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, nós já estaremos no colo do Pai, né? Mas precisamos conhecer? Precisamos conhecer. Não tem nada na Bíblia que fala assim, ó, isso aqui você não precisa saber. Precisamos saber e saber muito bem, porque nós precisamos explicar, pregar sobre o assunto. Então, Apocalipse você precisa conhecer, nós precisamos conhecer, porém, não devemos temer, tá? Não devemos temer. Tem gente que pega Apocalipse como um livro de terror, morre de medo. Ah, eu tenho medo da besta, eu tenho medo do dragão, eu tenho medo da serpente, eu tenho medo disso. Para de ter medo, crente. Isso não é, né? Não é para você. Você será arrebatado, a não ser, é claro, que você não esteja andando no caminho correto, né? Então, essa aula é só uma pincelada sobre escatologia. As aulas futuras adentram melhor sobre o Apocalipse, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado por ter assistido essa aula, tá? Gente, ó, eu vou fazer assim uma confissão aqui no vídeo. Como é difícil dar aula assim. Como é difícil. Eu prefiro 1000 vezes estar numa sala de aula, olhando para vocês e vocês me perguntando e me colocando, né, numa situação complicada, do que ficar dando aula assim, olhando para um vídeo. Muitas vezes eu me perco porque eu preciso da reação, né, do aluno e eu não consigo ter. É muito complicado isso aqui. Se algum momento assim a gente comete alguma gafe, me perdoa, mas ficar editando o vídeo, olha, para mim que sou um tiozão de 43 anos, é complicado, viu? Mas eu tenho muito prazer em estar aqui, sim. Se precisar, estarei aqui todos os domingos, dividindo com o Fábio aí, né, essa honra que é dar uma aula para vocês, tá? No demais, estude sobre Apocalipse, que não existe assim forma melhor de você aprender do que ir buscar, ter gana. As perguntas é que movem o mundo, não são as respostas, são as perguntas, né? Então vá atrás, estude Apocalipse e o Senhor te abençoe. Amém? Deus te abençoe, muito obrigado. Olha, saudade imensa de vocês. Muito obrigado, meus irmãos, um abraço.